Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Os Deuses do RPG, um podcast do RPG Next, trazendo as religiões para você. O podcast mais abençoado ou amaldiçoado da sua podosfera. Eu sou o Thiago Santos e estou aqui com ele, Vinícius Watzel. Fala galera, aqui é Vinícius Watzel e não estou falando de GURPS dessa vez, estou falando sobre deuses. É sobre GURPS no final das contas. Até porque eu me recusaria de falar sobre GURPS. E Vinícius, nesse programa, a gente vai falar sobre o que exatamente? Então, nós estamos começando, esse é o primeiro programa, nós vamos falar sobre deuses de várias mitologias dentro dos vários RPGs que existem. E o nosso amigo Thiago Araújo, que é padrinho do RPG Next, deu uma compilada em alguns dos deuses do universo, né, de Forgotten Realms, de Dungeons and Dragons. Então vamos começar por aqui com os deuses que ele compilou. O que você acha disso, Thiago? Vamos passar isso aí pra diante? Eu acho uma boa ideia, então, antes da gente começar, agradecer o Thiago Araújo, o nosso produtor desse programa. E qual será o primeiro deus que a gente vai falar, Vinícius? Eu vou seguir a ordem que ele colocou aqui e vamos começar bem. Vamos começar com o caos. Vamos começar com Grunsh. Ou, sei lá como é que se fala isso, Grunsh, que é o deus da guerra e dos orcs. Cara, eu acho complicado você tentar falar isso daí, porque você não tem duas presas que saem da sua boca, daí a pronúncia ela é prejudicada, mas eu te entendo, eu te perdoo. Pera aí que eu vou dar um jeito nisso. Se fosse live, estariam vendo eu botar meus 2 dedos na boca e vou falar aqui Grunsh. Agora estou falando com orc. Tá bem melhor. Agora um orc estaria satisfeito, estaria feliz com a sua pronúncia. Orgulhoso. Exatamente. O Grunsh, ele que é o deus da guerra e o deus dos orcs. E tem como o seu símbolo sagrado um olho arrancado. Por que será, né, Vinícius? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho nas histórias. E aí a gente falou, né, que ele é um deus do caos, algumas coisas assim. E isso daí, quando nós estamos falando sobre divindades, isso aí se chama portfólio, ou seja, qual é a esfera de influência de cada deus. E o portfólio desse deus, Grunsh, o deus orc, é o caos, cavernas, força, guerra, mal, ódio e orcs. Então, se o seu personagem RPG tem interesse em alguma dessas coisas, você pode pensar em Grunsh como o seu deus. E ele tem 2 domínios, que são a tempestade e, obviamente, a guerra, né? Muito bom. Olha só, um outro deus possível ali pro nosso clérigo de Storm, King's Thunder. A arma favorita dele é a lança. E ele tem alguns outros nomes e títulos, como aquele que nunca dorme, ou aquele que vigia, e o deus Caolho. Vale a pena lembrar, se você está no podcast e não está vendo, não teve a curiosidade de digitar Grumsh lá no Google, o Grunsh, ele é um deus orc e que tem um olho só. E qual é o alinhamento dele? Eu acho que eu sei. Eu chuto que deve ser caótico e mal, né? É, isso aí. Então a gente tem várias dessas coisas de Grunsh, né? E a gente tem que tentar definir da onde que vem essas histórias, né? Então aqui o Thiago compilou a história dele. Eu vou dar uma lidinha, que é um texto pequenininho, mas pra gente ter uma ideia. A inimizade de Grunsh com outros deuses começou com uma loteria. Veja só, loteria arruinando vidas desde sempre. Os deuses dos anões, elfos, gnomos, halflings, humanos e orcs se reuniram para desenhar sortes e determinar quais partes do mundo deveriam ser habitadas por seus respectivos adoradores. Os deuses não orcs manipularam o lote. Caraca, trapacearam! Os elfos pegaram as florestas, os anões as montanhas, os humanos o direito de viver onde queriam e assim por diante. Mas não havia muito preparado para os orcs. E o Grunsh foi ridicularizado e insultado pelos outros, e por isso ficou furioso com os outros que levaram os orcs à miséria como parte de uma piada. Então, peraí, você tá querendo dizer nessa história aí que os orcs são os grandes injustiçados? Aparentemente, né? Parece que sim, né? Quem diria? No fim das contas, ele levantou a sua lança para atingir cavernas e buracos no mundo e ele reivindicou para os seus adoradores, prometendo que eles vão ficar mais fortes lá para finalmente matar todos os trapaceiros e tirar tudo deles. Ou seja, é algo parecido com aquele mito
da Loteria Federal, né? Muita gente que diz ali que tem um esquema, tem um deputado aí que se diz muito sortudo, que ganhou mais de 200 vezes na Loteria Federal. A diferença... É muita sorte, né? É muita sorte, cara, é muito sortudo. A diferença é que os orcs, eles se revoltaram ao contrário dos humanos brasileiros, né? Exatamente. E que em tempos passados, tem umas histórias aqui, que Grunge tinha 2 olhos, mas que ele perdeu um em uma briga com o deus elfo principal, Corellon Larethian. E Grunge pretendia paralisar Corellon com sua lança mágica. Só que esse ataque falhou e iniciou uma batalha épica. E durante essa batalha, Grunge feriu Corellon e, de acordo com a lenda, do sangue derramado de Corellon pela ferida de Grunge, o povo élfico foi criado. Então veja só, o Grunge é indiretamente responsável pela criação dos elfos. No fim das contas, o Corellon terminou a luta arrancando um olho esquerdo do Grunge, e foi assim que ele ganhou o apelido de Um Olho. Alguns clérigos orcs negaram esse conto, descartando como uma propaganda élfica, alegando que Grunge sempre teve um olho só. E se você for ver as imagens do Grunge, ele não tem como ter um olho esquerdo, porque o olho dele fica bem no meio. Exatamente. Aí é aquele negócio, né? Você tem uma história boa e você tem a verdade. Se a história boa é melhor do que a verdade, publica a história boa. É verdade. A influência de Grunge floresceu nas últimas décadas, e o crescimento da população orc à medida que os outros humanoides se submeteram ao seu domínio. E esses recentes triunfos incluíram colocar o panteão orc e outras divindades menores das raças selvagens sob seu comando. Ou seja, ele virou o deus da parada toda, o cara que domina os outros deuses menores do panteão dos orcs e dos humanoides, né? Das outras raças malignas, né? É o macacão... Não. É o orczão da bola azul. Exatamente, que manda na... Bom, o Grunge, ele era um deus brutal que detestava o Corellon Larethian, mas negou ter perdido o olho para o primeiro dos Seldarini, ou seja, o principal inimigo do Grunge é o Corellon. Mas eu acho que isso daí é só intriga da oposição, segundo ele, né? Que afinal de contas ele não perdeu o olho, né? É verdade. Isso aí é mentira, isso é intriga da oposição. Tá ok? Aliados e outros relacionamentos. Grunge já teve uma aliança com a deusa dos Drows, Araucni. Araucni, sei lá como é que fala isso. A gente vai chegar nela em algum momento. Eu tô me sentindo Hermione agora. Para derrubar os deuses dos elfos de uma vez por todas. Seu plano falhou, né? Apesar de uma força divina trazida contra os deuses élficos que consistiam nos inimigos do Seldarin, em todos os panteões goblinoides e odiadores dos elfos. Araucni foi transformado em Loth. Esse eu lembro, apareceu até no Caverna das Dragões. As duas divindades eram grandes inimigos desde então, embora a aliança de Grunge com a outra divindade assistente, Malar, não estivesse tão corrompido. Então Grunge, assim, ele se junta com os deuses do mal, mas ele é meio causeiro, né? Dá umas brigas lá entre eles, né? E tem Valar, daqui a pouco aparece Valar, entra Senhor dos Anéis, vai virar uma zona isso aqui, né? Vai ser uma bagunça. Mas como é que funciona os clérigos de Grunge, hein, Thiago? Fala aí pra gente. Bom, falando de bagunça, né? Os fiéis de Grunge, eles foram chamados de Grumans. Embora eles sustentem que o seu deus nasceu com um olho, o povo Eladrin afirma que ele perdeu o olho lá no combate com o Corellon. Os dois poderes divinos, eles lutaram inúmeras vezes durante a história e eles permaneceram como o mais amargo dos inimigos um do outro. Ou seja, o Grunge era um deus da conquista que levava suas multidões selvagens a expandir o seu poder por qualquer tipo de meio brutal que eles desejassem. Os seus xamãs aconselharam os chefes e vendedores a atacar, matar e conquistar. O último dia de Mapernoth, que os Grumans, ou seja, os fiéis do Grunge, chamam de... Aí eu vou precisar das suas presas, Vinícius. Garfactas. Ou seja, a festa das pedras sangrentas. Nessa festa se comemorou a ascensão de Grunge como o mestre Nishrek. Nesse dia, os novos xamãs foram ordenados em um ritual sangrento de tortura e sacrifício. Muito bom. Então acho que vale a pena, já que a gente falou de ritual, falar qual é a doutrina de Grunge. Mas para isso, vou tentar falar com uma voz de orc. Então vamos lá. Doutrina de Grunge. Reúna e reproduza, e seus números florescerão. Levante-se em hordas e aproveite o que é seu por direito. Incursão! Mate! Conquistar! É uma doutrina objetiva, né?
Exato. Dentro dessa mitologia, tem 3 curiosidades. A primeira delas é que os clérigos orcs, eles usam um tapa-olho para simbolizar a sua adoração à divindade dos orcs. E eles também vestem roupas vermelhas escuras, blindadas e com elmos de guerra e cota de malha preta. O animal sagrado de Grunch é o rato gigante, e o seu dia sagrado é a lua nova. E o terceiro é que ele é adorado em tocas de orcs, onde o sangue era sacrificado mensalmente. E uma coisa que no Tarrasque da Bota, durante toda a história, Grunch, até o momento, foi citada apenas quando uma de suas clérigas se juntou no ataque da Pedra Noturna, mas aparentemente não veio ao auxílio dela quando foi morta pelo Monte Grilo. Então aquela clériga boss lá que lutou com a gente lá, era uma clériga de Grunch. Muito bom. Exatamente. E se você não sabe o que é Tarrasque na Bota e você não tá entendendo por que o Vinícius está falando em primeira pessoa, fique sabendo que esse não é o único podcast de RPG do RPG Next. A gente tem outras séries que explicam as regras do GURPS, as regras do D&D 5e. A gente também tem contos narrados e o nosso carro-chefe, que é o Tarrasque na Bota. O que é o Tarrasque na Bota, Vinícius? O Tarrasque na Bota é um podcast onde nós jogamos RPG, um podcast sonorizado, um podcast editado, um podcast lindo de meu Deus, onde você pode sentir e viver a experiência de estar dentro de uma partida de RPG. Não só como jogador, que você vê as jogadas de dados, mas você sente o personagem, os personagens são interpretados. E você, o que as pessoas falam é que é como se estivesse num filme. Eu fico muito feliz com isso. A gente, no fim das contas, conta uma história e você pode viver essa aventura com a gente. Tem no nosso podcast e também no YouTube. É só digitar Tarrasque na Bota ou RPG Next que você vai encontrar. É facinho. Os fiéis de Grunch ficariam felizes. Ou não, porque a gente matou um chama deles. É verdade. E uma coisa importante, Thiago, o Tarrasque na Bota faz parte do RPG Next e o RPG Next faz uma outra atividade, uma coisa chamada Guerreiros do Bem. Os Guerreiros do Bem, nós que aceitamos doações através do picpay.me/rpgnext e do www.padrim.com.br/rpgnext, nós recebemos para manutenção dos servidores, manutenção dos nossos programas, mas todo o dinheiro que sobra, esse dinheiro é doado para obras de caridade. Então, se você gosta de RPG, se você gosta de caridade, se você gosta de ajudar o próximo, se divertir, você pode se considerar nos apadrinhar nessa empreitada. Exatamente, a gente faz essa doação com um valor que sobra e a gente consegue manter esses programas todos funcionando, todos ativos, graças a essas doações. Então, não perca tempo, se torne também um guerreiro e uma guerreira do bem. É isso aí. Então, eu acho que nós vamos terminar por hoje esse primeiro episódio dos Deuses do RPG. E na próxima semana a gente se encontra aqui de novo pra continuar. Tá certo, Thiago? Tá certo. E olha, deixa aqui embaixo nos comentários qual deus você queria que a gente falasse aqui nesses programas. Beleza? Não se esqueça de compartilhar com os amiguinhos e até a próxima. Valeu, galera. Até breve. Energium Ilimitada, edições de podcast.